No ar, mais um Mestre dos Negócios, um quadro para falar sobre empreendedorismo, gestão, liderança e principalmente sobre histórias reais de quem faz acontecer. E hoje a nossa convidada é uma mente criativa por trás do projeto Mulher Insana, Cíntia Aline, administradora, empreendedora há mais de 12 anos no universo do telecom, especialista em gestão de pessoas, palestrante, autora e hoje head de conhecimento na Mulher Insana, onde transforma caos em clareza com muita estratégia, leveza e bom humor. Cíntia, muito obrigada pela tua presença, é uma honra recebê-la aqui. Quero que você inicie aqui, então, contando sua história. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Cíntia, saber toda essa trajetória e, principalmente, depois nos fala por que o nome Mulher Insana. É uma licença poética, mas vamos falar dela. Cara, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu já achava que era muito tarde. Eu era louca pra trabalhar, assim, enlouquecida. Eu queria muito ter minha própria fonte de renda, eu queria ter dinheiro, mas não ser rica. Queria ter uma vida mais confortável. Sim. E começar pagando o meu próprio sorvete. Porque quando meu namorado pagava, eu ficava pé da vida, que eu achava o fim do mundo. Eu não consegui pagar meu próprio sorvete, sabe? E eu comecei a trabalhar aos 16. Não tinha jovem aprendiz como tem hoje. Sim. A galera começa com 14, né? Comecei aos 16 e aí eu fiz vários testes vocacionais para saber qual era a área que eu ia trabalhar. Fiz o que toda menina fazia na minha idade, que era recorrer à revista Capricho, né? Verdade, nossa. Fiz 800 testes e todos diziam que eu deveria ir para a área de comunicação. Você é comunicadora, vai para comunicação. E aí eu consegui meu primeiro emprego numa loja, que trabalhava com atendimento ao cliente. Comecei entregando panfleto lá na frente. Cara, qualquer coisa que eu me propus pra fazer na vida, eu fiz com o meu máximo. Eu era a melhor entregadora de panfletos. Nossa. De Ribeirão Pires. E aí eu fiquei ali um tempo, lá eu saí da frente da loja pro primeiro balcão. Meu celular. Me desculpa. Imagina, acontece. É previsão do tempo, olha só. Eu tirei, tá no modo avião, despertador. E aí eu comecei a subir de cargo lá dentro, saí, foi pro primeiro balcão, depois eu fui para presente, depois eu no fim, fiz tudo que tinha para fazer lá, fui gerente lá dentro, foi lá que começou a minha carreira em liderança, liderando meninas com a mesma idade que eu, e de forma muito orgânica, sabe? Ninguém nunca falou, Cíntia, ensina. Poxa, a menina chegou, tá parada assim, não sabe o que fazer. E eu sabia, quando chegar alguém que for aí desse lado, me chama, eu te ajudo. E ensinava. Então, dizem que tem coisas que são natas, né? Sim. E a liderança é uma coisa assim pra mim. Ela me persegue. Em todo lugar que eu chego, eu acabo ocupando uma cadeira de liderança. Sempre foi assim. Eu acho que muito mais pela inquietude e o desejo de contribuir do que pelo status de liderança em si, né? Então eu comecei ali, dali eu fiz mais algumas coisas, depois eu fui parar em telecom. Eu tinha 19 anos quando eu entrei em telecom, naturalmente fui parar no cargo de liderança lá também. Eu entrei administrativo e fui conhecendo outras coisas lá dentro, acabei na área técnica, liderando um monte de rapazes, é uma área muito masculina. Aprendi muito com isso, porque em telecom você tem resiliência ou você tem um infarto. Você pode escolher. Isso é verdade. Então eu fiquei um tempo ali e depois chegou um momento em que aquele propósito não era mais meu. E meu marido, a gente se conheceu nessa empresa. Então nós nos casamos trabalhando lá e a gente fundou a nossa própria empresa de telecom, onde foram 12 anos empreendendo nessa área, e aí foram 17 ao todo, né, em telecomunicações. E já não tinha mais para onde eu evoluir como profissional, sabe? Tudo que alguém poderia saber de telecom eu já sabia, tudo que alguém poderia saber sobre mercado naquela área eu já sabia. Administração já era uma coisa que você fazia assim com os dois pés nas costas, porque você faz isso há muitos anos. Sim. Eu nunca trouxe um BPO porque eu não tinha mais desafio, então eu vou aprender outras coisas. Eu era o próprio BPO, eu fui aprendendo a fazer coisas para nutrir o meu ego de empreendedora, né? Que faz e que sabe. Chegou uma hora que não tinha mais tesão nenhum em fazer o que eu estava fazendo. Eu brinco que a única
emoção era saber, se eu fizer isso, será que me processam? Que emocionante! Perdeu total, assim, o brilho da coisa, Sim. né? E nesse meio tempo, eu estava já dentro de um grupo de network, que eu acho que todo empreendedor Tem que ter. precisa estar em algum. E, cara, São Paulo, em especial, tem 1 milhão. Acho que todo mundo precisa conhecer esse universo. Não importa o tamanho do seu negócio, esteja num grupo de network, faz toda a diferença. E ali eu dei a minha primeira palestra, em 2024. Foi uma desgraça. Eu não era palestrante, mas... A primeira assim, sempre deixa a gente... Cara, e eu tinha 30 minutos, eu fiz em 13. Eu tava aceleradíssima. E todo slide, foi uma coisa... E foi muito legal, porque eu tava tanto tempo sendo boa demais, que quando eu não fui, aquilo me deu um gás, Camila, que você não faz ideia. Tipo, cara, tem coisa pra aprender, olha que fantástico. E eu comecei a estudar mais sobre oratória, estudar sobre posicionamento no palco. E eu fui me enchendo disso, ainda com a empresa, ainda com Telecom ativa, mas já caminhando um pouquinho ali no universo de palestras, até que o universo ele é misterioso e providencial. Apareceu um comprador para a empresa, eu já não queria mais estar ali, eu já tinha determinado que seria meu último ano, 2025. E o meu marido falou, olha, se aparecer alguém para comprar bens, senão eu continuo aqui, você vai fazer outra coisa da vida. E eu não sabia o que eu queria fazer, só sabia que não era mais, né? Super, né? Quando você casa bem, né? Exato. É parceiraço. E aí apareceu o comprador, a gente vendeu a empresa, aí eu fui me redescobrir, né? Dei curso, dei mentoria, porque quando você tem um conhecimento muito amplo, são muitas possibilidades de coisas para fazer. E aí eu me vi trabalhando 15 horas por dia de novo, só que antes eu faturava muito bem, obrigada. E aí eu me vi me redescobrindo, trabalhando igual uma louca, e aí eu falei, calma, vamos organizar essa roda aí, o que você quer fazer, né? O que te dá tesão? Porque foi para isso que você saiu da área que não te dava mais tesão, para você fazer alguma coisa que te motivava, que te dê alegria. E eu falei, cara, o que mais me dá alegria hoje é palestra. Eu comigo, né? Eu viajei, tirei férias pela primeira vez em 15 anos. Férias real, com a família. E aí nós fomos para um lugar lindo. Eu acompanhei. Paradisíaco, Florianópolis. Nunca mais eu volto para aquele lugar, é quente demais. E foi providencial, porque eu não conseguia dormir, então a minha cabeça ficou... O tico e o teco enlouquecidos aqui. E aí eu me peguei nessa reflexão, né? O que você quer pra você? Beleza, o que você não quer tá claro, já largou. E agora o que você quer? E aí eu comecei a estruturar essa carreira de palestrante como uma carreira, não estar, mas ser, né? E aí é uma nova jornada, né? Aí novas portas foram se abrindo, novas possibilidades. E uma coisa que eu aprendi durante toda essa trajetória de liderança, e eu não tinha me dado conta disso até as pessoas começarem a me referenciar, foi o contato com o jovem. Porque quando eu comecei a liderar, eram pessoas da minha faixa etária, eu era muito jovem. Aí eu amadureci um pouquinho mais, mas ainda eram pessoas muito jovens. E eu fui ficando jovem há mais tempo, e eles continuaram muito jovens. Então eu sempre trabalhei com pessoas ali até 25, 28, sempre, de 16 a 28, de 17 a, sempre assim, nesse lugar. Então isso me deu uma envergadura que muita gente não tem, e eu não sabia. Então quando eu começava a falar sobre ambiente de trabalho, sobre o corporativo, e as pessoas começavam a falar, porque ninguém quer trabalhar. Como ninguém quer trabalhar? Calma aí, que ferramenta você está usando? Então aqui realmente a pessoa não vai querer trabalhar com você. Você já pensou em fazer isso? E aí as pessoas começaram a me mandar vários, assim, tudo que sai sobre geração Z encaminham para mim. Cíntia, o que eu faço? Me ligaram esses dias, eu postei um vídeo, eu não sei se você viu, falando do líder mimizento. Já, eu vi. Aí uma moça me ligou, uma querida, e ela falou, eu tô te ligando por causa de um vídeo que você postou, que eu acho que eu sou mimizenta. Eu falei, meu Deus, virou terapia. E aí a gente ficou conversando, que ela tem uma liderada, e eu direcionando ela, cara, tenta esse caminho, tenta esse. E acabou que, assim, me colocaram nesse lugar que eu não sabia que eu tinha... Na verdade, você tem, mas ninguém nunca te contou, né? Sim. E aí eu acabo falando muito sobre convívio dentro do ambiente corporativo, sobre o poder que você tem em mãos ao conseguir lidar bem com o jovem, porque eles são uma força de trabalho, se você não souber lidar com eles,
temos eu acho um que deve problema. ser desafiador, né? Principalmente, né, as pessoas mais velhas compreenderem e entenderem os jovens. Muito. Porque eles sempre referenciam que eles não querem trabalhar, essa geração é totalmente diferente. Mas eu acredito que muda com o tempo as coisas, né? A gente teve muitas dificuldades no nosso início. É que a gente fala hoje, parece que éramos todos alecrins dourados, né? Aos 17 anos. Que gente linda e feliz. Mentira! A gente era pedra no sapato também. A gente também falava, a gente também questionava. Eu trabalhei em empresas que era faz tudo. Faça tudo. Hoje, olhando a idade que eu tô e o tempo, eu falo assim, eu devia ter agradecido. Porque se não fosse isso, hoje eu não seria quem eu sou. Eu não entenderia algumas coisas. Pois é, a diferença que eu enxergo, né, e não existe verdade absoluta, essa é a minha ótica sobre isso, nós fomos criados para o mundo. Mas nós criamos os nossos, e nós, enquanto a nossa geração millennial, a geração X, que é um pouquinho antes da gente, nós criamos os nossos filhos de hoje, essa geração que está aí no mercado, para nós. Nós não criamos eles para viver lá fora sem a nossa presença. A gente esqueceu que a rede de apoio é finita, né? Sim. Que o corpo é vivo e ele morre. Então, os pais estão educando seus filhos de uma forma muito equivocada. Eu chegava em casa cansada, com algum problema do trabalho, sabe o que eu ouvia? É isso mesmo, gatinha, a vida adulta é isso aí, se vira. Agora eu vejo o jovem chegando em casa, isso não acontece na minha casa, mas eu vejo em algumas residências, o jovem chega cansado, frustrado, naquele drama que todo jovem sabe fazer, e aí os pais falam, imagina, você não precisa passar por isso. Não, filho, não tem dinheiro que pague a sua sanidade. E fala, sai, aí... Quando chega, essa mesma pessoa é empreendedora muitas vezes, né? Aí eu brinco com o Enzo. O Enzo, que é filho de alguém, é sempre um cara problemático, preguiçoso, ele não consegue chegar no horário, ele é um cara descomprometido e não sei o quê. Quando é o meu Enzo, a sociedade não entende o meu querido, o meu docinho, o meu chuchu. O Enzo dos outros é um problema, o meu é magnífico. Então, sempre que eu olho para o mercado hoje e a gente fala sobre jovem, a pergunta que eu faço, eles falam, né, o jovem não fica. O que você está fazendo para o jovem ficar? Porque o mundo mudou. Naturalmente, a sua postura como líder, como empresário, tem que mudar. Não é só aprender a usar ferramentas com tecnologia. Elas moldaram um novo comportamento na sociedade. O que você está fazendo em relação a isso? Além de reclamar comigo. Exatamente. É uma reflexão importante. E hoje, assim, boa parte da minha vida gira em torno do jovem. Eu tenho 2 em casa, né? Tenho um garoto de 16 anos, tenho uma jovem mocinha de 14. E a Pititica ainda não fala sobre isso, que ela tem 7 anos. Mas esses 2, eu vejo o conflito interno deles para com a vida. O meu mais velho começou a trabalhar recentemente, ele chega exausto e não sei o quê. Antes dele entrar, eu falei, cara, você tem certeza? Porque você está fazendo o ensino médio, está fazendo o curso técnico, você vai meter mais uma coisa no meio? Financeiramente você não precisa. Para a carreira é ótimo, mas vai ser puxado. Eu tenho o mesmo pensamento. A minha filha começou a trabalhar aos 16, né? Que eu tenho um de 20 e uma de 18. Que agora ela tá com 18. Quando ela iniciou, eu falei a mesma coisa para ela. Eu falei assim, olha, eu não vejo que é o momento, mas você quer? Só que você vai ter que aguentar. E assim, não chega em mim falando assim, mãe, tô doente, vai trabalhar assim? Foi esse o combinado. Mãe, perdi também. o ônibus. Se vira? Se vira? Porque você precisa, já que você quer ter responsabilidades, então você vai aprender a ter responsabilidades. E eu não serei o seu apoio em sentido assim, não, filha, deixa que a mamãe te leva. Vai ser, no máximo eu falei pra ela, só vou com você pra assinar o seu contrato, porque eu vou precisar. É menor, né? Dos demais é você que vai. E ela, eu moro em Franco da Rocha. A empresa que ela trabalha no Jaguaré. Que delicinha! A Esther estudava integral das 2 às 9h30 da noite. Uau! Então ela trabalhava de manhã. Ela sempre chegava atrasada, por quê? Locomoção. Ela vai gastar em torno de 1h30 para 2 para chegar em casa. Para chegar na escola, porque era próximo. Ela aguentou 7 meses. Foi puxado. Mas segurou? Sim. Segurou. Eu falei assim, o que vale também é a experiência, filha. Você já tem experiência. Sim. E assim, quando entrou na jornada, já sabia que ia ser um desafio um pouco maior por conta da distância, né?
E o meu filho, eu falei pra ele, só tem um combinado. Você quer entrar na ETEC? Você vai fazer até o final. Você quer começar a trabalhar? Você vai cumprir o contrato. O contrato é até dezembro? Até dezembro você vai ficar. A menos que você perca as 2 pernas. Se perder uma só, ainda dá pra ir. Caso contrário, você vai. Não, mamãe, tudo bem. Aí fizemos um combinado e às vezes ele tá lá. Ai, mama. A vida, infelizmente, filho, não é um hipogloss o tempo todo. E ele tem que ir, é o nosso combinado. Mas geralmente os pais... E assim, tem dia que tá chovendo pra caramba. Dá vontade de você pegar o carro e ir buscar? Dá. Só que eu falo, cara, se toda vez que chover eu buscar, ele não vai entender o que é andar na chuva. Ele não vai entender o que é um busão lotado. Ele não vai entender todas as coisas que nos formam enquanto pessoa, enquanto profissional, que dá valor às coisas, né? Por que as pessoas da nossa geração davam tanto valor a ter um carro? Porque a gente andou de condução pra caceta. A gente se matou em condução por muito tempo. Você queria ter um carro para ter um pouco de conforto, mas por quê? Porque eu vivi o desconforto. Sim. Então, no momento em que eu dou conforto, ele não vai valorizar nada. Isso é a minha visão de mundo, né? E eu tento não ser essa mãe super protetora. Me seguro, não vou buscar, eu deixo ele vir. Tem guarda-chuva na mochila, se vira. Porque é isso que vai formar um homem para a sociedade. Porque a vida é finita. Eu tô aqui hoje, amanhã a gente não sabe. E se eu não tiver? Eu deixei um moleque? Não. Eu vou deixar um homenzinho lindo, de bonito, educado, trabalhador, que vai buscar as próprias conquistas. O que eu tenho é meu. Eu deixo isso muito claro para os meus filhos. Eu construí. Vocês podem usufruir o quanto vocês quiserem. Mas quando você quiser dizer eu tenho, você construa. Vai atrás. Eu acho que isso é rico no sentido não só familiar, mas no sentido social, né? Sim. Porque eles vão crescer e buscar para prover para si próprios, né? E aí isso reverbera em muitas camadas. E fazem eles ter valor, né? Aquilo que eles estão conquistando. Exatamente. Eu sempre ensinei aos meus filhos, eu não vim de uma família estruturada, mas eu queria trazer uma estrutura familiar, né? Casei... E todo o ensinamento que eu pude trazer em sentido deles ter responsabilidade, deles entenderem assim, a vida ela não vai ser fácil pra você. Você não vai sair de dentro de casa somente feliz, não. Vai acontecer muitas situações, mas é como você vai lidar com essas situações. Como você vai lidar com frustrações que acontecem, com o não que você vai receber. Como você vai ter que respeitar o seu chefe. Então eu tive muitas oportunidades de ensinar, tanto que a minha filha, o primeiro emprego dela foi na empresa que eu trabalhei. Ah, que legal. Quando houve a oportunidade, ela veio e falou assim, mãe... E ela já tinha falado isso quando era criança. Porque eu tive a oportunidade de levar ela na empresa. E ela falou assim, mãe, eu vou trabalhar aqui quando eu crescer. Bonitinha. Ela cresceu e é exatamente onde ela trabalhou. Só que o ambiente na época que eu estava era diferente do ambiente que ela estava hoje. Não eram as mesmas pessoas, né? Tudo muda. Eu falei, você quer? Tá ok. É longe. Mas é uma grande oportunidade. Porque a empresa dá essas oportunidades. E aí eu vi que ela não estava aguentando devido a... Porque a Esther, ela estudava integral, trabalhava e dia de sábado ela tinha um curso de japonês. E eu tinha perguntado, você vai dar conta, filha? Porque assim, eu não tenho como falar assim, ai filha, larga isso aí, não é assim. Ela mesma falou assim, mãe, eu quero sair, mas eu vou arrumar outro que seja mais próximo, tudo. Que legal. Uma troca, né? Porque isso que eu consegui trazer, a confiança, o respeito, e falou assim, olha, tô pensando nisso, né? E o meu mais velho agora, pensando em casar. Nossa, tão cedo! Ai, como ele chama? Matheus. Matheus! Me liga! Vou fazer uma call, Matheus! E aí, tá muito cedo. Sim. E aí, o que eu falo? Eu falei, filho, eu não vou barrar você. Porque a minha trajetória foi diferente da sua. Mas você precisa entender que você vai ter grandes responsabilidades. Aonde não será mais só você, mas será você e sua esposa. Só que você hoje tem a oportunidade de você fazer primeiro seus enxovais primeiro, vocês se conhecerem mais, antes de vocês tomarem essa grande decisão. Porque casamento é aliança. E essa aliança, ela não pode ser quebrada pela primeira briga que você vai ter. Pelo primeiro não dentro de casa. É uma idade em que a gente ainda não é sólido. Sim. As próprias crenças, né? E aí parece que o outro vai invadir o seu espaço. É bem cedo mesmo, e é por isso que os
divórcios acontecem cedo, Sim. porque não tem maturidade para lidar. Existem cases de sucesso. Existe. Mas não é uma coisa simples, né? Você tem que querer muito, tem que pensar bastante. Espero que ele reflita. A gente tem conversado bastante, que é uma decisão que ele está pensando, deu início. Legal. A noiva. É. Eu conheço gente que ficou noiva por 16 anos, Matheus. Matheus, enrola ela. Bonitinho. Mas eu acho bonito ver o grau de responsabilidade emocional, assim, Sim. né? Você não é só minha namorada, eu quero você pra vida. Eu acho lindo de ver, eu acho bonito. É uma coisa que a gente vê menos hoje. E o legal, assim, que tudo que a gente traz, né, de conhecimento que você tem, você consegue trazer isso pra dentro da sua casa, que é o primeiro pilar e princípio, para que quando outras pessoas chegarem, elas vejam esse princípio em você. Exatamente. Porque traz esse ensinamento. Os meus filhos, eu sempre falo pra eles assim, antes de eu ensinar qualquer outra pessoa, eu preciso trazer aqui. Porque um dia, numa roda de conversa, quando vocês estiverem juntos, eles vão perguntar pra você. E a forma que você fala, eles vão entender. A mãe ensinou. É isso mesmo. Eu falei pro meu filho, né? Ele tava reclamando da vida, que o jovem reclama mesmo. Ele reclama até pouco. E aí ele tava falando algumas questões do trabalho e tal. E eu falei, cara, mas você já parou pra pensar como é pra quem lidera você? Porque você não foi contratado à toa, não é pra cumprir grade. Existe um motivo para as pessoas te colocarem ali. Ninguém vai se dispor a lidar com um jovem de 16 anos só para saber como é. Não, existe uma necessidade, porque vocês não são fáceis. Não é fácil ensinar tudo do zero para alguém. Então pensa nos benefícios que você está recebendo, porque não é simples. E aí você vai trazendo algumas camadas de consciência sobre o mercado e sobre empatia, né? Porque a pessoa que está acima de você também está sofrendo com a sua presença. Você não está sofrendo sozinho. Sim. E ali tem uma relação importante a ser construída, né? Então essa pessoa também está aprendendo quando ela te ensina. Então tem um pouco de paciência, né? Isso eu falo para ele, falo para outros jovens, porque eu acabei virando a tia consultora de um mercado de trabalho. Eles vêm perguntar para mim. Ai, tia, minha chefe falou isso. Tia é foda, né? Nossa, tia dói no fundo do coração. Mas eu não sei, eles não decoram o nome, eu não sei qual é que é. Ai, tia, eu comecei um projeto, Camila, chama Bora Falar do Amanhã, onde eu vou bater um papo com essa galera do ensino médio, assim, dentro das escolas. Ontem mesmo eu tava no METEC. Eu vi. Terça-feira. Cara, é muito legal. Eu até brinquei, né? Se você for legal com eles, eles são legais com você. É sempre uma troca. E a maior queixa deles não é alta demanda, é falta de preparo. Então eles cobram, palavra dos jovens, né? Sim. Eles recebem uma cobrança muito grande e um treinamento muito pequeno. E aí quando você vai falar com o empresário, eu chego assim, eu dei algumas mentorias, já mentorei algumas empresas, que hoje eu não faço mais, porque eu tô focada em ascender o universo, alcançar o nirvana. Cara, quando você fala de treinamento, eu não tô falando de você, sabe, criar apostilas. Eu tô falando de treinamento básico. Essa pessoa tem esse cargo. O que esse cargo faz? Por onde ela começa? Depois que ela aprender esse pilar, qual é o próximo? Não se sabe, assim. Não se sabe. A gente vê que nas empresas quando, não tem mais essa cartilha de informações. Esse é os que você vai fazer aqui. Ela entra e aí parece que eles vão analisar. Deixa eu ver se ela vai se cobaia, dar bem aqui. Né? Não parece. Se não se der, vamos colocar ela em outro setor. É isso. E acaba que assim, quando você pega uma pessoa que já tem algum conhecimento de mercado, que tem algum preparo, ela não chegou no mercado hoje, ela vai ter algumas dificuldades, mas ela vai entender que você está tateando. Ela percebe, às vezes até de forma intuitiva. Quando você está falando com alguém que está chegando, ele tem zero conhecimento de qualquer coisa, inclusive disso aqui, de diálogo. Eu conversei recentemente com ela é responsável do RH de uma grande empresa de telefonia, porque a Telecom me persegue, né? Eles me pediram uma palestra, a gente trocando ideia, e ela falou, Cíntia, eu entrevistei uma pessoa, no primeiro dia o rapaz foi selecionado, eles ficam em Barueri.
No primeiro dia ele chegou e fez lá o onboarding, né? E ela puxando o assunto de elevador enquanto ela guardava os documentos para apresentar a empresa para ele. Falou, e aí, como foi para chegar aqui, né? Aí, conversa de, sei lá, qualquer coisa para puxar um assunto, não ficar desconfortável. Aí ele falou, foi horrível, né? Pô, meu, mó longe da minha casa, nossa! E ela me contando, a veia dela saltava assim. E eu rindo, ela falou, você tá rindo porque não foi com você? Eu falei, me desculpa, é que é engraçado ouvir você contar. E o que você fez? Como assim, o que eu fiz? Fui mostrar a empresa pra ele, né? Eu falei, mas só? Ele falou, só. Você queria que eu fizesse o quê? Cá, a gente tá falando de uma pessoa que está há mais de 20 anos em RH. A pessoa traz um comportamento inadequado. Quem entende mais de comportamento corporativo? Você que tem 20 anos de recursos humanos ou alguém de 20 anos que é o primeiro emprego? Eu não falei com essas palavras para ela, claro que eu fui muito doce, mas eu falei, cara, aqui você perdeu uma grande oportunidade de ensinar o dialeto. Porque ele não sabe. Ele nasceu num universo conectado, onde as pessoas na internet falam o que querem, exatamente, como querem, no tom que quiserem, e não tem represália para isso. Ele chegou no mercado de trabalho e você perguntou, e ele respondeu. Realmente deve ser longe da casa dele, mas ele sabia. Então, ok, você perguntou como foi, e ele te respondeu como foi. Enquanto ela falou, o que você faria? Insana. Falei, gata, enquanto nós estivéssemos caminhando, eu iria trazê-lo para a realidade. Mateus, é o seguinte, quando alguém fizer alguma pergunta, assim, você estiver inflamado, cara, pensa um pouquinho antes de responder, porque no corporativo isso pega mal, viu? Cuidado, tá? Porque aqui essas impressões são complicadas. Ela falou, mas aqui eu não tô ensinando nada. Eu falei, não parece. Mas você tá. Porque ele vai parar pra pensar. Sim. Por que você deu esse toque nele? E aquilo vai virando vai Toda vez que você observa um comportamento inadequado, se você tiver, lógico, autoridade e permissão para isso, corrija. Existem várias formas de se fazer isso. Você não precisa gritar, puxar a orelha, chamar a atenção. Na verdade é trazer clareza mesmo, porque eles não têm. Sim, é um absurdo, porque isso é óbvio pra quem? Até trazendo a linguagem deles, né? Exatamente. E cuidado, viu, gente, com esse negócio de linguagem. Porque o pessoal chega agora dentro de uma roda de jazz, 6-7, não sabe nem o que é, replica e tem faixa etária, né? Tem algumas coisas que estão rodando na internet. Eu tenho filhos nessa faixa etária, então eu conheço, óbvio. Além da minha grande curiosidade pelo universo, sim, então eu tô sempre ali envolvida. O que o ensino fundamental faz, o médio repudia. Porque são... A antropologia chama isso de etnocentrismo, né? Você tem um grupo e você julga o outro grupo, tudo que o outro grupo faz que não é igual ao seu é um problema, tá errado. Então existe uma rincha entre eles, porque aqui no ensino médio eu sou quase adulto. Isso é ridículo, sabe? Então o pessoal chega no ensino médio fazendo meme que é do fundamental e acha que tá arrasando, tá pagando um mico. Exatamente. Hoje as pessoas estão usando muitas trends e que nem é pro negócio também, se a gente for falar de empresário. Então, assim, nós fomos iludidos com a ideia, né, de que, convencidos de que você tem que fazer o que o algoritmo gosta. E, cara, pagar ridículo o algoritmo adora, porque isso vai gerar visibilidade, é lógico, né? E aí cabe a você pensar se você quer views ou se você quer credibilidade. Sim. E aí cada negócio é um negócio. Tem coisas, não quer dizer que você não pode ser divertido, que você não pode surfar uma onda. Cara, surfa uma. Mas não, tem empresas sérias. Eu vi advogados fazendo coisas assim, totalmente fora de contexto, rompendo qualquer credibilidade que existisse antes de ver aquele conteúdo. Porque, cara, é meme. Quem é o seu público? Pra quem você fala? É porque eles acabam olhando, que nem a gente tá falando dos jovens, né? Eles vão, olha lá, viu que tá dando certo, querem replicar por uma área que não faz sentido. Exatamente. Não vai trazer credibilidade, na verdade pode até fazer que a empresa fique lá embaixo e não é legal.
É zero legal. Eu conversei recentemente com uma pessoa que eu falei sobre isso. Eu falei assim, tem muitas empresas seguindo trends, mas esquecem que o negócio dele não é pra isso. Que eles perdem a essência. Exatamente. E aí, assim, né, Camila? Se a gente for olhar pra isso de uma forma humana, é muito fácil você se perder nesse lugar, assim. É muito fácil. Porque é divertido. O que você consome no Instagram? Eu consumo meme o dia inteiro. Porque problema eu já tenho em casa, eu tenho dentro da empresa, eu tenho problema para resolver. Eu chego na internet, eu quero dar risada. Quem são as empresas que acabam passando? As que fazem alguma coisa que chama a minha atenção, geralmente divertido. Se você quiser falar sério, não é no Instagram que você vai fazer isso. Só que também você tem que estar lá. E qual é, então, a receita de bolo, Cintia Aline? É o meio do caminho. Sim. Tem que ter a sua personalidade de forma atraente aos olhos do seu potencial comprador. Cara, aulinha no Instagram, ninguém assiste, não funciona, não é plataforma para isso. É para outra coisa, né? Então, Cintia, eu tenho que falar sério no Instagram para ser bem visto, mas tem que ter meme no meio. Cara, é quase uma mistura disso tudo. Porém, lembrando sempre qual é o seu segmento e para quem você está falando. Eu conheci um escritório de direito, nós fizemos uma rodada de conversa e eles estavam falando em começar a colocar meme. Por quê? Não, porque é isso que gera engajamento. Isso gera engajamento para o jovem. Vocês vão atender os jovens? Eles são o público, porque é isso que vocês vão atrair. O jovem ou os adultos que querem se divertir. Não necessariamente comprar alguma coisa do escritório, consumir algum serviço. Cintia, eu não tinha parado para pensar nisso. Então. Porque é muito fácil, a gente é seduzido por essa coisa da internet, né? Pô, e tem uma coisa que eu tenho como ser humano e como empresária, e todos nós temos, que é uma bexiguinha chamada ego, né? Então, cara, quanto mais views você tem, mais like você tem, você vai deslumbrando com aquilo. Fulana me seguiu, nossa. Você não tá vendendo. E as pessoas não percebem isso. Eu tenho uma amiga que foi de 800 seguidores para 5.000. Muito rápido. Que ela fez uns conteúdos engraçados. E a galera começou a... E aquilo consumindo ela. Por quê? Isso tem uns 2 anos já. E aí o algoritmo pedia que você postasse muitas vezes e tal. Cresceu pra caramba. E falou, ai, sim, eu tô cansada, que eu tenho que gravar conteúdo. Falei, mas você tá vendendo mais? Não. Falei, então para. Mas e a autoridade que eu construí? Autoridade em quê se você não tá vendendo nada? Exatamente. Falei, gata, é você pesar. Se isso te diverte, segue a vida, maravilhoso. Agora, se você tá fazendo para ganhar visibilidade, credibilidade, transformar isso em dinheiro, você tá 1 ano já nisso aqui. Eu pararia, com toda certeza. A gente acaba sendo seduzido mesmo. Sim, a nossa própria mente sabota. E você não percebe, né? Às vezes vem alguém de fora, que foi o caso, e ela falou, você explodiu minha mente. Eu falei, cara, é só um olhar de fora que a gente precisa, às vezes. É porque a gente vai sempre olhar a situação, aí fala, não, eu preciso fazer alguma coisa, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer minha empresa aparecer. Como que eu faço? Você vai assistindo, aquilo ali vai mexendo, vai gerando frustração, porque fala, pô, tem uma pessoa do mesmo segmento que o meu, tá... E aí você vai ver, a pessoa tá falando um monte de groselha e ela tá lá, tem 800.000 likes e ela falando uma coisa que inclusive tá errada. Já me aconteceu. Nossa. Eu lembro, Cá, que eu entrei numa imersão de business uns 4 anos atrás. E eu pagava muito pau pra empresa que eu fui, assim. Sabe quando você segue as pessoas? Aí você... Sim. Aí eu tô lá, deslumbrada, porque, sentei na primeira fila, sabe? E aí ia almoçar com os caras, e puta, que legal. O rolê era muito legal. Mas, foi a primeira vez que eu fui num evento e eu não anotei nada. Não me acrescentou nada. Eu anotei 3 coisas que eles disseram errado. Sobre administração, é minha área, eu sou formada na área, eu conheço. A tecnologia não muda a lei, não muda a norma. Lei é lei, né? Você pode até distorcê-la, mas ela ainda existe. Então eles trouxeram algumas coisas incorretas, mas 3 foram discrepantes, eu anotei. E no final do evento eu falei, 1 minutinho. Caraca, como que foi? Eu
eu acho que seria muito... Eu ia ficar mastigando aquilo se eu não falasse, né? E aí, é lógico, né? No final do evento, o pessoal tirou foto. Eles são geniais, assim, são pessoas incríveis. E aí eu falei, posso fazer um adendo? Claro. Pois não. Eles são muito gente fina mesmo, assim. Falei, olha, houveram 3 coisas que vocês falaram que elas não são verídicas. Sério, Cíntia, sério. Fulana, vem cá. Chamou a menina que era assistente dele. Nossa. Pode falar, Cíntia. Aí ele ainda falou, você é de administração, né? Falei, administração e empreendedorismo. Tá. Aí eu falei, olha, esses 3 pontos aqui. Aí ele falou, é sério? Eu falei, é. Tá na norma, pode procurar. Sim, muito obrigada, meu. Me desculpa fazer você... Não, você não passei por nada. Porque, né, mas eu acho que era legal você... E é uma coisa que muita gente ia querer implementar, sabe? Eu falei, olha, seria legal, assim, vocês fazerem um adendo no grupo geral, né? Olha, pessoal, houve um equívoco, porque se aplicar errado, isso aqui é multa, amigo. E é multa milionária. E aí, meu, eles agradeceram e tal, mas foi uma situação que eu fui com muita euforia e eu cheguei lá e não era tudo isso, eram seres humanos, como nós aqui, capazes de errar. Sim. E eu fico feliz por eles terem errado em alguma coisa que eu conhecia, né? Porque eu pude contribuir. E eu fui com muito dedo, assim, porque, cara, uma coisa que eu aprendi é você não dar pitaco no negócio da outra pessoa se ela não te pedir, né? E é muito difícil, porque você tá errando. Eu sei bem, já participei de alguns que dá vontade, realmente, assim, Dá você sente vontade de falar. É. Mas ali era lei. Falei, putz, se eu não falar isso, eu não vou dormir. Porque essas pessoas vão aplicar o que... E era assim, não foi um evento pequeno. Tinham 80 pessoas lá. Uma imersão de 3 dias com 80 pessoas. E erros sérios. Houveram vários, mas os 3 eram muito sérios. Tanto que eu não mencionei os outros, porque eles vão perceber em algum momento da vida. Mas o que é lei, né? E aí eu trouxe... E eu tinha acabado, inclusive, de fazer uma revisão na minha empresa, naquela situação. A gente estava passando por uma reestruturação, então estava tudo muito fresco aqui, né? Falei, então, gente... E aí eu deixei lá a lição de casa. E eles mandaram no grupo depois, olha, cometemos um erro, graças a uma participante. E eu pedi para eles não me mencionarem, né? E olha, se vocês quiserem, não falem que fui eu que falei, porque não é legal, né? É, até porque depois o pessoal ia acabar te procurando. E Deus me livre, eu não queria. Também teria contrato deles. Né? De alguém falar assim, não, deixa eu chamar, né? Porque se ela tem expertise ali, tem alguma coisa. Pois é, e isso também foi uma coisa difícil, assim, de fazer depois que eu vendi a empresa, que é let it go, sabe? Porque você tem um conhecimento muito vasto e aí as pessoas querem consumir isso. Só que, cara, é isso que eu quero? Isso vai me levar pra onde? Não vai me levar onde eu quero chegar? Então não vou fazer. Só que, cara, eu fiz várias coisinhas. E quando você vendeu a empresa, o seu início, assim, quando você tava, como que foi? Eu despiroquei, Camila. Sabe o jovem que é muito adulto? E aí ele fica adulto e ele fica tonto, errando tudo que ele não errou na vida? Fui eu, assim, quando a gente vendeu a empresa, eu queria fazer 1001 coisas. A gente vendeu a empresa num mês, 2 meses depois eu já estava com turma aberta, com curso de administração para mulheres, enlouquecida, botando um monte de gente no parquinho para nós botar fogo. Cara, eu fiz muitas coisas, assim, eu fui testar o que eu queria, né? Só que quando você tem 8 braços, nenhum é 100%, né? E eu falei, cara, não é isso. E é legal porque tem demanda para absolutamente qualquer coisa. Sim. Quando alguém fala, eu não sei o que empreender, tem um monte de coisa. Tem mercado. Ó, isso aqui é empreendedorismo. Isso aqui foi numa feira de evento que eu fui, a moça só tinha anéis autorais. Esse é o negócio dela. Eu não lembro a marca agora para poder enaltecer. E é fantástico. Anel. Te passa pela cabeça abrir uma empresa de anel? E ela fatura bem, viu? Ela não fatura pouco, não. Fatura bem. Isso aqui, ó. Isso aqui é empreendedorismo. Meus filhos começaram fazendo pulseira, porque eles queriam dinheiro, eu não queria dar. Não vou dar dinheiro pra você encher o rabo de doce? Não vou dar. Mamãe, como eu faço para ter o meu próprio dinheiro? Se vira. Eles montaram uma empresa de pulseirinha. Cara, sempre tem mercado. Sim. Para todas as coisas, para todas as coisas. E muita gente acaba falando em concorrência, mas eu falo que tem para todo mundo. Tem.
Tem. Porque só você faz do seu jeito. Grupos de network tem um monte. Exatamente. E cada um de acordo com o propósito daquilo que você precisa. Exatamente. Cara, eu vou em vários. Mas eu fico naquele que parece mais comigo. Sim. Aquele eu sou membro fixa. Eu vou lá, cada 15 dias eu tô lá. Tenho minha cadeira, meu slide lindão. Porque aquilo me favorece. E aí, quando eu comecei o projeto Mulher Insana, né, era uma coisa para administração, falar de administração para mulheres, que é uma lacuna que precisa ser preenchida. A mulher, ela é mãe, a mulher, ela é esposa, só depois ela vem a ser empresária e muitas vezes ela é mulher do dono, né? Ainda tem isso que elas não gostam de verbalizar, mas toda vez que você fala de negócio, eu tenho que ver com o meu marido, para ver se ele topa, né? Eu falei, cara, é um paradigma que a gente precisa quebrar. E todo evento de network que eu ia feminino, acabava falando de maternidade ou de ciclo menstrual, sabe? Ai, gente, vamos fazer negócio, né? E essa energia me movimentou a começar esse projeto. Mulher Insana é uma licença poética, porque empreender... Eu já ia perguntar sobre isso. Empreender é insano, né? Você não faz isso por conforto. Você faz isso para sair do conforto, né? É extremamente desconfortável empreender. Todo dia é uma novidade. E você tem que resolver problemas o tempo inteiro. A diferença é que aqui em São Paulo, quando a gente fala, foi insano, é porque... foi intenso. Então, Mulher Insana é para mulheres intensas e determinadas a fazer a diferença no mundo, que sou eu. E eu acredito que tem mais como eu no mundo, né? E eu comecei com esse intuito e eu fui surpreendida, muito surpreendida, e não foi positivamente, porque o universo feminino, eu descobri na prática que ele tem uma barreira um pouco maior. Sim. É algo assim que é lamentável. Às vezes eu não compreendo em sentido assim, como pode alguém que tá ali lado a lado, a gente tá querendo uma se ajudar a outra, mas ainda sentimos mais concorrência, né, do que você sentar numa roda só com homens. É isso. Quando eu lancei o meu primeiro curso, era um curso só para mulheres, né? E cara, sabe quem compartilhava os meus posts do curso? Os meninos, os homens. Eles iam lá e repostavam e falavam, mulheres, façam curso com ela, eu só não vou fazer porque eu não posso entrar. Eu ainda brincava, né? Se você passar batom e vier de saia, eu libero a sua inscrição. Resumindo, no meio, eu tive um mês de propaganda do curso, falando sobre ele e tal. E não fiz anúncio pago, foi na raça, porque eu falei, eu quero ver o que o network é capaz de fazer. E só no boca a boca. Eu tive que abrir para o masculino. Se eu tivesse aberto só para mulher, eu não tinha formado turma. E aí isso foi uma pessoa que me disse, não é algo que eu percebi sozinha, ela falou, cara, você é extravagante demais, isso incomoda. Isso é uma verdade. E Pessoas que têm um alto astral, eu passei. Eu já ouvi de pessoas, e assim, nunca jamais esperava, de falar assim, a forma que você está me incomoda. Verbalizaram pra você? Porque eu nunca vi você desarrumada. Sempre você tá com um sorriso, sua palavra sempre vai ser vamos, vai dar certo, vai, confio. E isso pra mim, porque muitas vezes essa incomodação não é por eu, mas por ela mesmo não conseguir ser assim. Pois é. E aí eu falava assim, mas como? Como pode, né? E aí eu até comentava assim, você nunca vai ver a minha fraqueza. Mas não porque eu quero não mostrar, porque eu não acho correto. Quando eu entro dentro da minha casa, aí sim, ali eu posso desabar, porque eu estou entre a minha família. Mas quando eu saio, a força que eu tenho é para mostrar para você que também dá certo. Porque eu também sou mãe, eu também sou líder. Eu sou empreendedora, eu preciso trazer isso. Agora, se eu trazer fraqueza, você não vai confiar no meu trabalho. E aí eu ouvi isso de uma pessoa que e são pessoas que andam lado a lado com você. Acho que é ainda pior, né? Porque você tá ali pra uma ajudar a outra. E eu também senti essa barreira enorme. Mas eu não imaginei que isso era possível. Eu sempre tive um ciclo maior de homens em toda a minha jornada, assim.
mas porque eu sempre fui mais maloqueira. Eu não gostava de brincar de boneca, eu gostava de jogar bola. Eu não gostava de brincar de casinha, eu gostava de empinar pipa. E onde que tá a emoção? Tá com os moleques. Então acabava que brincava mais com eles, e aí essas pessoas foram vindo pra minha adolescência, pra minha vida adulta. Sempre foi um número maior do masculino do que do feminino. E aí eu usei isso de uma forma reversa, né? Depois que eu descobri que eu não era bem aceita no universo feminino, pra você ter uma ideia, eu fui num evento, que era um evento de network, não vou mencionar o nome aqui, mas era um evento super glamouroso. E aí tinha dress code. Cara, eu acho que se você empreende, o bom senso ele já é nato, né? Você não vai de biquíni num evento, mas tudo bem. E aí tinha lá o dress code. Eu fui de social, mas eu fui de calça, eu fui de camisa solta, de salto alto e de suspensório. Eu era um ET, Camila, lá dentro. Porque só eu tava assim. Tava todo mundo de glamour e paetê. Eu odeio paetê. A galera toda. E eu, não, cara, é possível ser feminina sem seguir o padrão que todo mundo tá dizendo que você tem que seguir. O nome disso é autenticidade. Desculpa se eu tenho e muita gente não faz questão de ter, né? E eu não troquei um cartão naquele evento. Eu te juro, as mulheres me olhavam me repudiando. Te juro. E aí teve um sorteio e o meu número foi sorteado e eu fui lá na frente. E aí, meu nome é Cíntia, eu sou mulher insana sim, e finquei bandeira. Eu tô lançando um curso para mulheres que ousam ir contra ao sistema. Vomitei também. Mas, cara, eu descobri essa não aceitação, mas eu descobri algo mais valioso, que foi o que eu usei ao meu favor, que é o reverso da história, né? Você, quando você é diferente, você se conecta com quem pensa diferente. Falaram pra mim assim, e lógico que com excelentes intenções. Você não acha que mulher insana é um nome muito forte? Acho. Você não acha que isso acaba afastando algumas empresas? Elas não vão querer contratar a sua palestra porque o nome não traz conforto? Acho. E agradeço. Porque eu aprendi que você cresce mais quando você atrai o semelhante, quando você atrai pessoas que vão vibrar na mesma frequência que você. Adianta eu ir falar de comportamento tóxico pro tóxico? Você acha que ele vai querer me contratar? Não, eu não quero ter que mudar quem eu sou, mudar a minha essência para atrair potenciais compradores dentro do perfil de mercado. Eu não sou todo mundo. E aí tem uma mentora que eu amo, o nome dela é Mariana com Y, que ela fala muito sobre isso. Cara, você é quem você é. E as pessoas vão querer contratar de você porque é com você. Não é porque é só mais uma palestra. Não, é a sua palestra. Outras pessoas podem copiar, mas só você vai fazer do jeito que você faz. Então, cara, não tenta caber na caixa de ninguém. Isso eu aprendi. Mulheres que me seguem hoje são good vibes, são mulheres de mente aberta, são mulheres que, sabe, pensam além do aqui e do agora. São mulheres que não andam por aí procurando um príncipe encantado. Sim. Elas querem o próprio cavalo branco alado para sair por aí. Nós temos um poder enorme de mudar o mundo. Você acha? E aí eu fiz essa reflexão recentemente com o meu filho. Você acha que se todos os países tivessem mulheres no poder, teria a quantidade de guerra que tem hoje? Sério, é uma reflexão para se fazer. Por quê? Porque a mulher não tem aquela coisa de ser a mais poderosa, de vamos concorrer para ver quem... Não tem isso. Se a gente se unisse, de verdade, nós poderíamos fazer um mundo muito mais colorido, muito mais divertido, muito mais leve. Seria fantástico. Mas ao contrário disso, a gente vive se engalfinhando, julgando o batom da outra e o tamanho do salto dela. Onde já se viu vir com um salto desse tamanho num evento como esse? Cara, as pernas são dela, se ela tá confortável, deixa ela, tá linda. A gente vê coisas que assim não faz sentido, mas parece que elas só vão pra isso, né? Exatamente. Eu aprendi a usar o diferente a meu favor. E quem não gosta de mim, cara,
vou continuar gostando de você. Porque eu descobri, inclusive, pessoas que eu admiro e que falaram assim, não, essa aí não me desce. Ok, eu continuo gostando dessa pessoa, não do indivíduo, porque não é uma pessoa próxima a mim, mas do trabalho que ela realiza. Ela continua fazendo um trabalho admirável, apesar dela não gostar de mim. E tá tudo bem. Não tem um mano aí, uns 2000 anos atrás, que andou sob as águas, irmão? O cara, era o cara! Sim. Ele chegou numa festinha, tinha um baldão de água, ele transformou em vinho, fez a festa ficar um fervo. E ainda assim, nem todo mundo gostava dele. Quem sou eu, uma titica perto desse maluco? O que falam dele até hoje? Ninguém é pra ser tudo pra todo mundo, né? Seja você. Exatamente. E eu lembro que quando eu te conheci, foi no jantar, mas a gente não chegou a conversar. Mas o diferencial que eu senti de você foi no Teia. Que eu vi você sentada com a Priscila. Eu falei, no chão. Essa daí deve ser muito gente boa. E você sabe que ninguém... A gente não consegue medir a energia do outro à distância. Mas, cara, tem gente que você olha e você faz... Nossa, é isso, né? Eu parei de tentar... Isso já faz um tempo que esse mantra... Eu falo ele, repito todos os dias, porque aquilo que você repete, o seu cérebro reconhece e acaba facilitando a sua vida. Eu não preciso agradar outras mulheres. As que vibram na mesma energia vão estar ali, vão somar. Cara, e se eu tiver que fazer parte de algum evento, porque eu tô aqui para somar de verdade, eu tenho um conhecimento absurdo de business. A mulher que chegar em mim e falar, me ajuda, eu ajudo. Ela não precisa me seguir, dar like, eu vou estar à disposição. Hoje, quando eu converso com o jovem, eu converso com as meninas, principalmente, eu reforço isso. Falo, cara, sobe nas tamancas. As pessoas têm que te ver, você tem que ser reconhecida como quem você é, não por quem o mercado quer que você seja. Exatamente. Você será extraordinária se você não se permitir ser uma massinha modelável, né? Eu gosto do lugar que eu me encontro hoje, incomoda muita gente? Incomoda muita gente. Agora, se a pessoa se incomoda, leva isso pra terapia, porque o fato de alguém sorrir com batom vermelho e falar alto te incomoda tanto assim, cara, vai fazer regressão. Tem alguma coisa errada aí. E eu não sou ofensiva, sabe? Eu não vou pra cima. Então, é só o fato de eu existir que incomoda mesmo. As pessoas, elas não... Muita gente não tem empatia. E é sempre as mulheres, né? A gente não vai falar tanto dos homens, triste. Porque... Tem homem que tem também, né? Mas são a pessoas. gente vê que a maior resistência... Mas o universo feminino me deixou extremamente fragilizada no sentido de meu início, aceitação. quando eu comecei, eu fui exatamente para isso. Por exemplo, os encontros network, vai ter muita gente ali, né? Vou fazer umas amizades, eu tenho umas amigas novas que estão na área. E eu percebi que eu falei assim, não é. Eu conseguia falar mais de negócio para homens mesmo. Mas fui que nem você. Eu vim da geração, eu sentava do lado dos meus amigos, tudo homens. Tava no intervalo, ficava com os meninos, brincando, porque a gente tornava irmão. Brincava isso, ali na hora. E é uma relação de respeito que acontece, né? E uma coisa que eu vi em universos femininos. Você vai em evento feminino, o fotógrafo é homem, o cara do som é homem. Você não tá enaltecendo o empreendedorismo feminino? Cadê as mulheres para você colocar para trabalhar no seu evento? Emprega a mulher. Não. O único homem que tem que estar no evento de mulher é o gogo boy. Só. E roda a camisa para nós. Fora isso, traga mulheres para trabalhar nesses eventos. Elas existem aos montes. E aí você vai lá, levanta a bandeira de as mulheres têm que se unir, não tem ninguém se unindo. Elas estão falando mal umas das outras no banheiro, que já aconteceu, de eu estar no banheiro e eu ouvir falarem de mim no evento. Nossa, você viu? Eu juro pra você, Camila, essa hora da manhã um batom desse jeito? Ah, não. Não basta o cabelo, né? Porque eu ando descabelada aos olhos dos outros, né? Ai, gente, sem falar que esse suspensório é ridículo. Aí eu tive certeza que era eu. Sabe o que eu fiz? Dentro do banheiro, já tirei o batom da bolsa. Até balancei mais rápido. Saí,
Boa noite, bora retocar? Batom vermelho é só pra quem pode, né? Porque né? Se você não souber passar, você vira o patati patatá. Sorri e acenei. Dentro desses eventos tem muita hipocrisia. E as mulheres fazem panelinha. Eu e as minhas 3 amigas. Cara, isso não é network. Você não cresce, você não evolui. Você sai de lá exatamente como você entrou. E os organizadores, as organizadoras, deveriam fortalecer o trabalho feminino. Não, vai lá e contrata homem pra tudo. Se é um evento feminino, é um evento feminino. Se trazendo essa observação, agora eu reparei mesmo que era bem isso. Pode prestar atenção que acontece pra caramba, pra caramba. Eu até nunca verbalizei isso pra Su, farei isso sempre que, assim que eu tiver oportunidade. O que ela fez no Entre Negócios foi uma coisa extraordinária. Extraordinária. Porque ela conseguiu um número de mulheres enorme contribuindo entre si. Foi por isso que eu fiquei apaixonada por ela. Porque isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Foi uma coisa também que eu percebi quando eu conheci. Porque eu conheci a Su pelo Instagram. Eu estava buscando locais de network, né? Porque eu tive que fazer uma pesquisa. E aí encontrei ela. E tudo eu comentava, curtia, que eu sou dessas. Comentava, compartilhava. E aí ela me achou assim. Aí ela falou assim, vai ter um evento. Só que eu fiquei assim, receosa, porque eu não a conhecia. Eu falei assim, não sei se eu vou conseguir ir. É doida, né? Ela não veio, ela é vou te mandar aí o ingresso. Aí eu falei, tá, eu vou. Aí eu avisei minha esposa, né? Eu falei assim, eu vou pra um evento só de mulheres. Então, fui sozinha, com receio. Ali você sente, né, a vibração do pessoal. É muito gostoso. Muito gente boa. É muito E conheci gostoso. muita gente ali. Desde então, não saí. Porque o que eu vi de diferente de muitos que eu já fui, ela realmente traz valor para aquilo. Exatamente. É uma troca. Não é só um encontro de calcinhas. Não, cara, é uma troca. Vamos falar de negócio. E rola um esforço para botar mulher para patrocinar o evento, botar mulher para expor. Cara, você vai lá, eu gasto todo o meu dinheiro nos eventos da Sueli Benvenuto. Eu compro pulseira, eu compro livro, eu compro anel, eu compro um monte de coisa. Por quê? São empreendedoras que estão ali expondo o trabalho delas. É fantástico o trabalho que ela faz, mas esse é um evento. Eu fui, sem brincadeira, em uns 12. É que você vê a roda girando e acontecendo e as pessoas se movimentando nesse lugar. Agora, se eu não me engano, há pouco tempo ela abriu, então tá uma coisa mais... Foi bem parecido. O pessoal, né, os homens estavam começaram pedindo para participar, né? Eu percebi que não faz muito tempo, né? Eu acho que a audiência, os maridos começaram a pedir, pelo que eu soube, e aí começou a surgir muitos homens, e ela achou por bem abrir. Mas ela conseguiu, sim, fazer um grupo feminino que funciona e que gera network, que gera negócio. Porque o grupo de network, ele é para te fazer crescer como profissional, sim, mas é para te gerar negócio, é para você encontrar potenciais parceiros, não só clientes, né? Mas pessoas que vão te ajudar a alavancar o seu negócio, a te fazer chegar em lugares que você não chegaria sozinha. E nos ambientes femininos isso é muito pouco ou nulo. Parabéns, Sueli Benvenuto, maravilhosa. Ela conseguiu fazer isso, minha inspiração. Ela e a Van, né? Elas, assim, eu tive oportunidades. Fui também, teve um jantar de negócios das empresárias, né? Cheguei a participar. E o que eu gostei foi exatamente essa troca verdadeira. Entendeu? Ontem na live ela tava falando sobre isso. Ela falou assim, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, entendeu? Quer estar comigo, tá comigo. Quem não quer, é sim ou não. Isso. E é uma verdade. Então, realmente tem valor. Eu conheci pessoas que ali a gente conseguiu negócios. E foi uma troca justa, uma troca assim, olha, se precisar, eu tô aqui. No grupo mesmo, e uma coisa que eu gosto bastante do grupo, ela não deixa mudar as regras do grupo. Ela permanece com as regras. Então as pessoas que estão ali compartilhando vai ter que ficar. Entrou alguma coisa que não faz parte, ela vai lá e retira. Ela retira. Porque a gente vê que tem grupos que acabam não sendo bem administrados. E viram uma oba-oba. É mensagem pra... E agora por causa dos robozinhos? Então. Não para. E é isso que eu gostei. E acompanho, e pra onde eu falo pra ela, onde você for, né? Se eu puder estar junto. Eu sou fã. Eu estarei lá, acho que aqui. E eu não falo nem por status, eu falo pelo conhecimento que ela tem. A sabedoria. É o conhecimento de negócio, né? A vivência de negócio. Isso é uma coisa que a gente acaba vendo pouco, né?
Falar de negócio quem realmente domina, quem realmente vive negócio. Cara, eu vi um rapaz agora vendendo uma mentoria para empresários, comunicação corporativa para empresários. Falei, legal. Fui ver. Essa pessoa é conhecida de outra pessoa porque o network é maravilhoso. Nunca na vida teve um negócio. Como é que você vai ensinar donos de empresas se você nunca teve uma empresa? Que se você conhece só o outro lado, não dá. Não dá. Eu não posso ensinar você a administrar um negócio se eu nunca administrei um negócio. Sim. Cara, mas eu sei, porque eu já trabalhei em empresas e eu sei como é que é. Não, você não sabe. Que a dor de quem empreende é muito diferente da dor de um liderado. Você pode ser gerente, você pode ser até CEO. Se o negócio não é seu, não está no seu nome, o sono é diferente, querido. A intenção é diferente. Então a gente vê muita gente vendendo coisas que elas nunca viveram. Mentoria. Cara, se você não tiver cabelo branco, não vem me vender mentoria, porque eu não aceito. Não, isso é uma grande verdade. Se houve um aumento muito grande de mentorias e palestras, mas quando você vai pegar profundo quem é a pessoa, você não vê bagagem. Know-how. Isso não, mesmo. Não vê. Não tem. E tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes realmente, na empolgação, você fala, pô, tô precisando disso aqui na empresa, né? Vou chamar. E você percebe que a pessoa não vai trazer valor para aquele negócio. Assim, não generalizando, gente, acontece, a gente vê. Realmente tem pessoas que têm 20, 30 anos aí e tem experiência. E é essa sim. Mas quem tá começando, que você olhou agora, assim, me falaram que eu sou bom em falar. Então vou montar um curso de oratória. Cara, não. Não é assim. Quando eu iniciei nesse universo de palestras, sabe o que eu fiz? Eu fui estudar. Antes de qualquer coisa. Se eu vou monetizar, eu tenho que ter muita consciência do que eu tô fazendo. Quais são os pecados desse universo? O que não pode aqui? E eu não fui fazer isso, cara, com cursinho na internet. Não, cara, eu fui com quem vive o business. Porque é um negócio. Quem já tá lá, quem sabe, quem tá faturando 30, 40 mil reais por palestra. Essas são as pessoas que eu quero ter na minha rede. Essas vão somar. Quem tá começando como eu, sabe tanto quanto eu. Não me cabe, né? Agora falaram pra mim, sim, por que você não dá um curso pro pessoal de palestra? Cara, eu tô há pouquíssimo tempo nisso. Você quer que eu abra um curso sobre negócios? Eu posso abrir. Eu tenho muito conhecimento sobre isso. Sobre palestra, não. Então é a gente reconhecer, né, a nossa insignificância. Sim. Saiba o seu tamanho e coloque-se no seu lugar. A galera vê, entra no hype de que isso aqui vai dar dinheiro. Nossa, dá pra você cobrar 3 mil reais num curso online. Só que, cara, esse curso tem suporte. Essa pessoa vai mandar perguntas. Você vai pedir pro ChatGPT responder, você pode quebrar o negócio de alguém. E aí? Exatamente. Não é feeling, né? O assunto tá incrível. Mas antes de finalizar, eu queria que você trouxesse algo em sentido assim. Quem tá iniciando agora, empreendendo, que tem experiência, tem receios, qual dica ou conselhos você daria para essas pessoas? Porque o assunto aqui, ele foi falado tanto de maternidade como liderança, foi falado sobre empreender, porque é exatamente isso, é o nosso mundo, a gente vive assim, a gente não tem somente a empresa, a gente tem a nossa casa também, e tudo junto, ele traz um sentido daquilo que a gente tem conquistado. Mas nesse mundo tem muita gente hoje que está empreendendo, né? E as pessoas olham o Brasil como algo que talvez, não sei se vai valer a pena com toda a situação que está acontecendo no nosso país. Mas a gente que está aqui sabe que vale sim, que a gente tem que valorizar onde a gente está, né? Que não adianta criar um negócio para ir lá para fora, mas a gente tem que criar para iniciar aqui. O que você dá de conselho para essas pessoas? Ai, gata, respira. Esse é o meu maior conselho. Antes de tomar uma decisão, respira. Antes de dar o próximo passo, respira. Tudo acontece muito rápido hoje. O mercado muda muito rápido. A gente tinha estudo de mercado a cada 2 anos. Agora você tem um estudo de comportamento de mercado, a cada 4 meses ele muda. Tá tudo mudando muito rápido. E se eu quiser mudar o meu negócio nessa mesma velocidade, eu vou quebrar, naturalmente. Porque negócios sólidos levam tempo. Eu costumo brincar com a porcaria do pudim de geladeira. Você faz e leva um tempão pra você fazer, você fala, vou comer. Não, tem mais um tantão de tempo na geladeira, depois tem a calda. É todo um processo. Você
gerir um negócio não é simples, não será. Se tiver fácil, tá errado. Tá muito fácil, você não tá ganhando dinheiro com certeza, ou não tá ganhando quanto poderia. O que eu costumo dizer para quem tá começando, não vai ser fácil, não vai ser gostosinho, mas é muito prazeroso depois que você entende como fazer, como gerenciar, depois que você começa a ver os frutos. E a gente, quando contrata pessoas, a gente cresce ainda mais, porque a sua responsabilidade não é só com você e com o seu negócio. Tem outras famílias dependendo de você. Sim. Mesmo que seja um jovem, você não sabe se a renda dele soma na renda familiar, se aquilo compra cesta básica. Então você tem que fazer dar certo. Você não pode empreender com a intenção, né, o pensamento de que pode dar errado. Você tem que trabalhar com a intenção de que vai dar certo e que mais pessoas dependem de você. Não é só você e a sua família, outras famílias. Quando a gente pensa numa empresa dentro de uma sociedade, isso é ainda maior. O que o mundo perderia se a sua empresa fechasse hoje? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Verdade. Se a sua resposta for não perde nada, é porque você está empreendendo em algo que você não acredita. Vá fazer outra coisa. Verdade, uma bela de uma resposta mesmo. Muito obrigada, Cíntia. Querida. Foi uma honra, né, poder ouvir um pouquinho da sua história, sua trajetória e tudo que você tem vivido. Eu quero que você deixe suas redes sociais, onde o pessoal pode te procurar, onde pode te achar. Muito bem. Mulher Insana, né? Eu acho que eu sou a única no Brasil hoje. Tem eu descobri que tem um sertanejo, que não fui eu que escrevi. Eu não sou a musa inspiradora daquela música. Mas tem o meu site, mulherinsana.com.br. Tô nas redes sociais, não tô em todas que eu não tenho saco, mas no Instagram, no LinkedIn, eu tô lá, preciso, que são as principais plataformas. Sim. E eu tô iniciando um trabalho no YouTube com conteúdos que ajudem os empreendedores e também os jovens, porque eu tenho o benefício de ter 40 anos e de ter vivido os dois lados da moeda. Então eu falo muito bem 20 anos para cima e 20 anos para baixo, e falo muito bem com quem empreende e com quem é empreendido, né? Então isso facilita o jogo. Eu tô lançando os conteúdos lá, fica o convite. Vai ser massa compartilhar com todos. Perfeito. Depois a gente coloca lá pra vocês acompanhar. Cíntia, mais uma vez, muito obrigada. Querida. Foi uma honra pra mim ter você aqui, poder te ouvir. E você que tá aí assistindo, comenta, compartilha. Se tiver alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, ela vai ter as redes sociais dela. Fiquem à vontade. Até o próximo episódio.